olá, servidora. Eu sou Ana Souza, servidora pública, educadora financeira, fundadora aqui do SOS Servidor, essa comunidade de servidores que nasceu para falar de finanças para o servidor público, nasceu para ajudar o servidor público a sair do endividamento e viver em paz com as suas finanças. Então, eu estou muito feliz porque você chegou aqui e não deixa de enviar aí esse aviãozinho para os seus amigos servidores, divulgar o trabalho do SOS Servidor, tá bom? Para que eles também cheguem aqui e transformem a vida financeira deles, ok? Bom, então vamos lá. Nosso tema hoje é o que é sair do endividamento e viver em paz com as suas finanças. O que é isso, servidor? Qual é a proposta? O que acontece? O que precisa acontecer? Quem é que vai conseguir sair do endividamento e viver em paz com as suas finanças? Bom, primeira coisa que eu quero pensar aqui com você, raciocinar aqui com você, é o que representa a paz financeira para você, servidor. O que você pensa quando você ouve essa palavra paz financeira? Será que você já parou para pensar o que é essa paz financeira que a maioria dos servidores tanto procuram, tanto buscam? Comenta aí para mim se você tem aí em mente o que representa a paz financeira para você. Você que está assistindo esse aulão gravado, deixa aqui também o seu comentário no YouTube. Ó, o Márcio falou assim, sem dívidas. A Márcia, alívio, né? E é bem por aí mesmo. E eu até acredito que a paz financeira ela pode ter uma interpretação diferente para muita gente, para muitas pessoas. Como, por exemplo, tem gente que vai imaginar que a paz financeira vai acontecer para ele no dia que ele ganhar na loteria, né? Acredito que muita gente aí participou dos bolões no seu local de trabalho, na sua rua, né? Junto com a sua galera, né? Agora na virada do ano. A Carmen ali está falando, ó, dormir em paz, não viver endividada, ter meu salário livre para poder me aposentar e viver em paz, liberdade. Alívio sem dívidas, colocar a cabeça no travesseiro e ficar tranquilo. Mudança de vida, né? Então, para cada pessoa, a paz financeira ela tem um significado. Mas para muita gente pode ser... Tem gente que imagina que ela vai ter paz financeira no dia que ela puder comprar tudo que ela tiver vontade, sem se preocupar. Quando ela receber um aumento, né? Quando ela puder pagar todas as suas contas em dia. A Lu respondeu ali, ó, qualidade de vida. Tem gente que vai falar, quando eu tiver dinheiro sobrando no meu bolso, isso para mim vai ser uma paz, vai representar uma verdadeira paz, né? E aí? São muitas as respostas, né? Mas se tem uma coisa que eu tenho certeza que tira a paz da grande maioria dos servidores que estão aqui, se eu não puder, se eu não disser todos que estão aqui me assistindo, tem muito servidor me assistindo nesse momento. Eu acredito que todo mundo ia colocar. Se eu pudesse colocar aqui aquela pesquisazinha, né? Acho que 90% ia responder pagar todas as dívidas, certo? Porque se tem uma coisa que tira a paz de qualquer pessoa, principalmente do servidor público, é a dívida, são as dívidas. Eu tinha uma aluna, né, que quando chegou aqui no SOS Servidor, ela tinha 11 consignados. 11 consignados. Ela tinha um cartão consignado. Ela tinha 2 empréstimos pessoais. Vai anotando aí, né? Ela tinha 5 cartões de crédito. Sabe o que ela fazia? Como ela tinha vendido joias durante um tempo, ela tinha uma máquina de cartão de crédito, ela vendia joias e usava aquela máquina com os clientes dela. E aí, ela simplesmente, quando ela percebia que não ia conseguir fechar as contas, ela vendia naquela máquina, né? Como se ela estivesse vendendo para alguém, ela vendia
Ela mesma comprava com o cartão dela aquele valor que faltava para o orçamento, ou seja, ela passava no cartão, recebia aquele dinheiro, né? E aquele valor vinha na fatura dela no mês que vem. Ou seja, ela mesma comprava e depois vinha na fatura dela. Ela começou a usar esse artifício para poder fechar os meses, né? Por conta disso, ela foi acumulando todo esse endividamento que eu acabei de falar aqui para vocês, né? Essa servidora, ela tinha um salário líquido de 14 mil reais. Tá bom para você? Um salário líquido de 14 mil? Eu acho que muita gente gostaria de ter um salário de 14 mil, né? Líquido. Esse seria o salário que ela teria direito. Porém, tomado pelas dívidas, ela não tinha mais esse salário maravilhoso ali nas suas mãos, porque era tudo tomado pelas dívidas. E entrava 14, mas saía 17 todos os meses. Como que uma pessoa se sustenta dentro de uma situação como essa, né? Ela tinha um bom salário, mas ela não conseguia ter paz financeira. Ela não dormia direito, ela não conseguia sair desse ciclo de endividamento, ela não conseguia sair das dívidas. Ela passava mal, ela sentia dor de barriga, ela estava entrando em depressão, porque ela não conseguia mais lidar com isso. Ela já vinha há pelo menos 3 anos numa situação de endividamento crônico e grave. Ó, a Regina comentou ali, ai meu Deus, estou assim, cheio de cartão e vários empréstimos. Pois é, o servidor que vive assim, mesmo tendo uma boa renda, mesmo tendo um bom salário, na verdade, ele vive preso ali naquele ciclo de endividamento, né? E tem coisas que você, servidor, não deve fazer de jeito nenhum, que você precisa estar atento para que não aconteça na sua vida financeira. Na verdade, são erros, né, que eu acredito que a maioria das pessoas que estão aí me ouvindo e que estão numa situação de endividamento estão cometendo aí ao longo dos anos, né? Erros como o dessa servidora que deixaram ela nessa situação, né? Que aprisionavam ela ali no endividamento e impediam ela de viver em paz com o seu belo salário que ela batalhou e deu tanto duro para conquistar, né? Na hora que você estava fazendo o concurso, na hora que você estava estudando para o seu concurso, você jamais imaginou passar por uma situação como essa, né? Você se via ali com aquele salário bacana lá da Cefaz, né? Aquele salário que era um sonho a conquistar para você, você não se imaginava jamais vivendo uma situação dessa, certo? Então, essa pessoa, um dos erros muito grandes que ela cometeu foi acabar usando o crédito para complementar a sua renda ao longo dos anos, né? Eu falei aqui que ela pegava o cartão e ela mesma comprava na máquina dela para poder cobrir ali o orçamento, né? Cobrir aquele mês que faltavam, sempre vencia ali faltando, por último agora, todo mês faltava 3 mil para fechar as suas contas, e a cada mês isso ia aumentando, porque esse dinheiro que ela tinha que pagar, ela não conseguia pagar esse dinheiro que ela passava no cartão, então ela já ia pagar o mínimo, ela já ia parcelar, e assim a vida dela estava esse verdadeiro caos, né? Um dos erros foi ela começar a usar o crédito como complemento da sua renda. Isso foi fazendo com que ela dependesse cada dia mais do crédito. E eu não estou falando usar o crédito como complemento da sua renda, esse complemento no cartão, não, tá? É que ninguém copie essa ideia louca, né? Essa ideia aqui esdrúxula que essa aluna teve, isso que ela fazia, porque isso foi levando ela para um buraco cada vez mais fundo, né? Então, na verdade, não foi esse
esse ato que trouxe ela para essa situação. Isso já foi o fundo do poço, aonde ela chegou, que fez com que ela usasse essa artimanha. Na verdade, isso começou lá atrás. Isso começou há muitos anos, com o uso equivocado do dinheiro, né? Gastando tudo que ela ganhava. Então, a cada dia mais, ela foi dependendo mais e mais do crédito. Isso começou lá atrás, quando ela pegou o primeiro consignado, certo? E quando ela pegou o primeiro consignado, com toda certeza, ela não se imaginava nessa situação. Mas por falta de conhecimento, por falta de controle, por falta de gerenciamento das suas finanças, ela foi entrando cada vez mais fundo no crédito, né? Pinho P. Carla. A Carla está falando assim, ó. É que estamos há muitos anos sem reajuste salarial. Carla, algumas pessoas, eu acredito que você dizer isso, que o reajuste salarial é o grande responsável por isso, eu acredito se essa pessoa, antes de ficar sem reajuste salarial, ela tivesse a vida dela financeira completamente organizada, ela tivesse reserva, ela vivesse multiplicando o dinheiro, ela vivesse com a vida organizada, e aí entrou nessa situação. Mas o que eu vejo, pelo menos com os meus alunos, comigo, é que mesmo quando a gente está vivendo uma fase de reajuste, eu, por exemplo, a minha fase de endividada se deu quando o meu salário estava em alta, né? Hoje a gente vive completamente defasado. Mas a minha fase de endividamento de anos 2000, 2007, 2008, 2000, até 2011, quando eu conheci a educação financeira, nessa época a gente estava com um salário muito bom. E naquela época, grande parte dos meus amigos e eu, inclusive, vivia completamente enrolada financeiramente. E não era porque a gente não tinha reajuste, era porque a gente não sabia cuidar da nossa vida financeira. Então, isso que você está falando é verdade. Realmente, a falta de reajuste, o salário defasado, ele vai exigir de você ainda mais conhecimento, ainda mais estratégia, para que a sua situação não piore ainda mais. Você pode ter certeza disso, né? Então, gente, a grande bola de neve que acontece aí com o seu salário, no caso dessa servidora aqui que eu estou dando um exemplo, o problema dela não é falta de reajuste, não é um salário defasado. O problema dela é falta de organização financeira, falta de conhecimento. Se ela for ganhar 20 mil, 30 mil, ela vai viver da mesma forma. Quando chegar o aumento, ela vai se organizar ali por 2 meses, 3 meses, e logo depois vai se voltar para a mesma situação, né? Então, um outro erro muito comum para quem vive nessa situação é gastar mais do que ganha. Para quem se encontra numa situação de endividamento crônico, como essa que eu citei aqui, é gastar mais do que ganha. E talvez quando essa servidora começou a fazer uso do crédito lá atrás, como complemento do salário, talvez ela, quando ela começou lá no primeiro consignado, ela apenas gastava tudo que ganhava. A gente começa assim, gastando tudo que ganha, né? Eu, por exemplo, a minha vida toda, antes de eu conhecer a educação financeira, antes de eu começar a mudar a minha relação com o dinheiro, eu gastava tudo que ganhava. A hora que aparecia uma sobra ali, eu arrumava alguma coisa para comprar, alguma coisa para gastar. E
eu estava sempre ali naquela situação de vulnerabilidade, né? Então, aquele famoso 0 a 0, onde quem vive no 0 a 0, quem vive gastando, quem gasta tudo, essa pessoa ela tem a falsa sensação de que ela está com a vida financeira sob controle. Eu achava que eu tinha minha vida financeira sob controle, porque eu não estava inadimplente, eu conseguia pagar todas as minhas dívidas, né? Vinha um dinheiro, eu quitava o cartão, faltava, eu ia lá, pegava um consignado, eu conseguia quitar o consignado, eu entrava no vermelho, mas daqui a pouco eu ia lá, arrumava um dinheiro para cobrir. Então, eu tinha a falsa sensação de que a minha vida financeira estava sob controle, né? Às vezes, quem vive no 0 a 0 vive numa situação até mais complicada, digamos assim, mais perigosa do que o endividado. Porque o endividado ele tem consciência de que ele está num caminho perigoso, que a vida financeira dele está desandada. Quem vive no 0 a 0 tem a falsa sensação de que tudo está bem, né? Só que qual é o grande problema dessa pessoa que vive no 0 a 0? Ela é como aquela pessoa que está passeando ali, fazendo turismo na beira do precipício, despreocupada ali na beira de uma falésia, né? Quem é do Ceará aí sabe que é a falésia, grande parte, né, das pessoas sabem, quem faz turismo, são aquelas falésias altas, né? Tá ali passeando, despreocupado, sem saber do perigo, daqui a pouco acontece lá um acidente qualquer, a pessoa, pum, cai do precipício, cai da falésia e deu uma tonteada ali, deu uma bobeira, cai. É o mesmo caso quem gasta tudo que ganha, né? Quem vive ali sempre no limite, hora passa, hora sai, pega um crédito, usa o crédito aqui. O que acontece? Na hora que vem uma dificuldade, uma emergência, um imprevisto, essa pessoa ela não tem nada. E aí ela vai fazer o quê? Ela vai sair em busca do crédito. Nesse momento, talvez essa pessoa saia em busca do primeiro consignado dela. E ali começa uma situação que, ao longo dos anos, muitas das vezes vai levar essa pessoa para o endividamento crônico. Por quê? Um consignado, ele representa, na prática, ele representa o quê para você? Ele representa menos um pedacinho do seu salário. Então, se a gente está falando aqui, né? Algumas pessoas aí comentaram, eu estou com o salário defasado, eu estou sem aumento, e aí você faz um consignado para resolver o seu problema momentâneo. Naquele momento, você tem o alívio de ter o seu problema resolvido, mas daqui a 60 dias você vai ter aquele desconto a mais no seu salário. Então, se você vinha até hoje, né, se você vinha nesse momento já numa dificuldade de manter os seus compromissos ali, né? Porque por N motivos, agora você diminuiu ainda mais o seu salário com essa nova prestação, certo? E o que acontece com isso, gente? Isso vai fazendo com que esse servidor fique cada vez mais preso no ciclo do endividamento, que fique cada vez mais endividado, que ele precise ainda mais usar o crédito. Um outro erro que essa servidora cometia é que ela não tinha controle nenhum sobre a sua vida financeira. Ela não sabia quanto ganhava, ela não sabia quanto gastava, ela não tinha orçamento, ela não tinha nada. Ela simplesmente ia pagando, ia fazendo, ia tentando, sabe? Quando você tenta apagar incêndio com um pedacinho de toalha, que bate de um lado, corre, bate do outro, aí a chama volta a acender ali de novo, né? Aí tu corre, vai lá, abafa, apaga aqui, mas ela já voltou a crescer ali. A Regina está falando assim, ó, uma prisão, porque
já são 15 anos que eu faço renovação. Olha aí, é exatamente isso, Regina. Eu vivi 14 anos assim também, né? De dívida em dívida, gastando tudo, ora mais, e renova, e faz, e cartão, e uma verdadeira prisão. É exatamente isso, né? Então, as dívidas, na verdade, elas são resultado das nossas escolhas financeiras ao longo dos anos, certo? Grande maioria das nossas dívidas, elas são fruto das nossas escolhas, de como a gente organiza, como a gente administra, como a gente se relaciona com o dinheiro, certo? Então, ó, na verdade, as dívidas, elas são resultados das nossas escolhas, né? O que a gente precisa fazer para modificar isso? A gente precisa, na verdade, trabalhar na causa. A gente precisa descobrir qual é a causa dessas escolhas. Por que a gente está escolhendo assim? Por que a gente está agindo assim? Por que a gente está, mesmo tendo renda, em alguns casos, uma boa renda, o servidor, muitos servidores vivem aprisionados nas dívidas, né? Essa é a realidade. Você precisa, para sair do endividamento e viver em paz com as suas finanças, você vai precisar descobrir aonde está o problema. Por que você vem ao longo, a Regina ali? Porque ela vem ao longo de 15 anos renovando um empréstimo em cima do outro. Será que há 15 anos atrás ela também estava com um salário defasado? Né? Será que ela estava sem aumento? Na verdade, apesar disso, em muitos casos, ser uma realidade, às vezes o que precisa estar muito presente na vida do servidor público é a autorresponsabilidade. É olhar para a sua vida financeira e pensar que o lugar que você está hoje é fruto das suas escolhas, certo? Eu tenho certeza que talvez na sua repartição ou no local onde você trabalha, em outra repartição, mas tem servidores que têm o mesmo salário que você e que vivem uma vida financeira completamente diferente, né? Então, enquanto você não assume essa autorresponsabilidade de olhar para a sua vida financeira e parar de procurar culpados fora, né? E olhar para você e pensar o que eu posso fazer para melhorar a minha vida financeira, né? Porque encontrar culpados não vai resolver. A gente pode falar, a gente pode externar, mas enquanto você não olhar para você e assumir a autorresponsabilidade de pensar que só você pode sair dessa situação, nada vai mudar, certo? Então, assim como as dívidas são resultado das nossas escolhas, é muito importante que você procure trabalhar nas causas, que você encontre o motivo pelo qual você tem ficado 15 anos, está há 15 anos renovando o consignado, um atrás do outro. Certo? Enquanto você não se conscientizar disso, você vai continuar renovando o seu consignado. Daqui a mais 6 meses, você vai renovar de novo. Por quê? Essa minha aluna, ela precisou reconhecer que o erro não está no salário dela de 14 mil, não está no governo, o erro está na forma como ela administra o dinheiro, né? Então, enquanto ela continuar saindo atrás de um novo consignado, de mais dinheiro, enquanto ela não se conscientizar disso, ela não consegue sair do ciclo do endividamento, dessa prisão, como alguns aí comentaram, em que ela está, né? E você, infelizmente, é verdade, por mais que seja dura essa palavra, você não vai prosperar se você não acabar com as suas dívidas, certo? Lu,
Estou trabalhando nas causas e me dei 3 anos para sair disso. Antes não consigo, já tive avanços significativos. É um excelente período para você zerar as suas dívidas, né? Aí muita gente pode falar assim, poxa, 3 anos? Caraca, ela tem consignado muito possivelmente para 10 anos. Ela está endividada para os próximos 10 anos. Então, se ela se organizar e começar a montar uma estratégia para sair disso e mudar a vida dela em 3 anos, gente, que coisa maravilhosa, não é verdade? E se você não acabar com essa dívida, se você não acabar com esse ciclo, se você não interromper esse endividamento, você não vai viver em paz com seu dinheiro nunca. Você pode ganhar 14, 15, 20, 30 e você não vai sair dessa situação. Eu conheço pessoas que têm esse salário que eu acabei de falar, que tem até mais de 30 e vivem uma situação caótica de endividamento, tá? Então, na verdade, não adianta querer prosperar. Ó, nós acabamos agora de virar o ano, né? Hoje é dia 3 de janeiro. O pessoal, muita gente em virada do ano, veste amarelo, né? Come romã, pula 7 ondas, faz tudo que tem de... Bota o dólar na carteira para atrair prosperidade, né? Nada contra quem faça isso, tá, gente? Nada contra. Mas não é isso. Desculpa a sinceridade, mas não é isso que vai mudar a tua vida financeira, meu querido, minha querida. Se você não encarar essa situação aqui de frente e não cair para dentro, não cair matando no comportamento, na causa, você vai passar mais 15 anos, talvez até o fim da sua vida, nesse emaranhado de dívidas, certo? Então, ó, o que essa servidora pode fazer? Vamos embora falar aqui. O que ela pode fazer, enfim, para sair do endividamento e viver em paz com o seu dinheiro? Vou beber uma aguinha aqui, peraí. Ó, a Regina está falando ali, ó. É verdade, tenho essa consciência, compra sem controle, né? Primeiro passo é a consciência. Daí você tem que dar os outros, né? Não adianta só ter consciência e não dar os outros passos, né? Mas a primeira coisa é a consciência. Quando você né? Fala, caramba, realmente isso está acontecendo comigo. O que eu posso fazer? E aí vem a ação, né? O que eu posso fazer para mudar essa realidade, né? O que essa servidora poderia fazer para sair do endividamento e viver em paz com o seu dinheiro? Primeiro, você precisa entender o que é sair do endividamento, né? Será que sair do endividamento é pagar todas as suas dívidas? Quem acha que é pagar todas as suas dívidas? Levanta a mão. Você acha que sair do endividamento é pagar todas as suas dívidas? É possuir 0 dívidas? Deixa eu ver aí, quem vai comentar? Parará, parará, parará. Bom, eu vou, ó, Dani TF78. Sim. Então, Dani, sinto muito te decepcionar, mas não é. Não é pagar todas as suas dívidas. Para pensar comigo. Olha só. Imagina se um servidor que está hoje endividado por 120 meses. Sabe o que são 120 meses, gente? São 10 anos. Imagina um servidor endividado por 10 anos. Ele deve no cartão de crédito, ele tem 8 consignados, ele tem cheque especial, certo? Será que esse servidor vai quitar essas dívidas de um mês para o outro? Será que ele vai levar 3 anos para ter paz financeira? Nananina, não. Quem disse que para você ter paz na sua vida financeira você precisa pagar todas as suas dívidas? Pagar todas as suas dívidas precisa ser o seu foco, a sua meta.
né? Precisa estar dentro do seu planejamento, certo? Mas pagar todas as dívidas é um processo, né? E ter paz financeira está dentro desse processo, certo? Ela não é o fim desse processo. Não é quando você pagar todas as suas dívidas que você vai encontrar a sua paz financeira. Lá você vai ter sua meta alcançada, mas esse processo, na verdade, ele pode levar 2 meses, ele pode levar 6 meses, ele pode levar 1 ano, ele pode levar 2, ele pode levar 3 anos, como a nossa colega aí comentou, né? Ela está se programando para pagar as dívidas dela em 3 anos. Isso vai depender do tamanho do seu endividamento. A gente tem pessoas aqui que, se eu perguntasse quanto você deve, um ia falar, eu devo 10, o outro ia falar, eu devo 50, o outro ia falar, eu devo 300. E seria os mais diversos valores. Então, dependendo do tamanho do seu endividamento, você não vai conseguir sair da dívida num tempo tão curto, certo? E isso não significa que você não vá encontrar a paz financeira. Na verdade, o que é a paz financeira? O que está compreendido em você encontrar a paz financeira? Em sair do endividamento. A Eliane já falou ali, já jogou no jornal. Eu adoro isso. O que está compreendido, né? Em sair do endividamento? Na verdade, é um processo onde você para de se endividar, aonde você passa a se colocar num processo de desconstrução da sua dívida, ok? Para sair do endividamento, você precisa começar a parar de se endividar. Você vai precisar começar a ter a sua vida financeira organizada. Nada melhor do que organizar a sua vida financeira para você ter mais paz na sua vida, para você trabalhar melhor, para você viver melhor. Quando você tem um método, quando você tem um planejamento, quando você tem um passo a passo de como você vai quitar as suas dívidas, tá? Você consegue sair disso 3, 5 vezes mais rápido, né? Talvez a colega que falou ali, ó, eu estou me preparando para quitar em 3 anos. Talvez ela tivesse dívida de 12 anos, de 120 meses. Como chega para mim um monte de servidor que acabou de fazer um consignado de 120 meses. 10 anos de dívida. Essa pessoa vai ter que esperar 10 anos para ter paz? Não, ela começa ali um processo, certo? De parar de se endividar, de organizar a vida financeira, de começar a colocar tudo no lugar, de ver a luz lá no final do túnel, de ver o fim dessa dívida, de colocar no papel e se planejar para pagar tudo em 3 anos, ao invés de ficar 12 pagando. Só que tem uma coisa muito importante nesse processo todo que você precisa aprender. Sabe o que é? É que você não pode esperar ganhar mais para fazer isso. Você não pode esperar ganhar na loteria para encontrar paz financeira. Você não pode esperar que o governo te dê os reajustes que você tem direito para ter paz financeira, para ter controle das suas finanças. Sabe por quê? Porque em nenhuma dessas situações você tem controle. Na verdade, você nem sabe se vai acontecer, você nem sabe quando vem aumento, você nem sabe se um dia você vai ganhar na loteria. Então, você não tem controle nenhum sobre isso, mas sobre a sua vida financeira você tem. É a única coisa que você tem controle, certo?
Então, sair do endividamento, encontrar a paz na sua vida financeira, é preciso ser um processo. Acontece como um processo, onde primeiro você encontra esperança. O que você precisa encontrar, primeiro de tudo, é esperança, certo? É enxergar aquela luzinha lá no final do túnel. Você vê que antes você achava que não tinha saída, agora, de posse ali de um método, de um processo, de um mapa, você começa a ver, não tem saída sim. Dá para sair, dá para mudar a minha realidade financeira sim, ok? E quando você começa a colocar tudo isso em prática, você começa a encontrar paz. Porque você não está cavando dívida. Você agora começou a jogar terra naquele buraco. Você agora parou de colocar tijolinho naquela construção. Você está demolindo. O teu processo agora é outro. É demolir a dívida, é demolir o endividamento, é começar o caminho contrário. Se antes você só aumentava cada vez mais essa dívida, agora você só diminui. Você parou e só está andando ali para o lado contrário, reduzindo o seu endividamento, diminuindo o seu endividamento, com o seu processo sob controle, podendo botar a tua cabeça no travesseiro e dormir, fazendo as escolhas corretas, né? E é por isso que os alunos que chegam aqui no SOS Servidor, em 2 meses, eles encontram a paz financeira, né? Que é o nosso período intensivo ali de 2 meses, onde a gente se encontra toda semana. Eles já encontram essa paz financeira, por quê? Porque eles criam um plano, eles montam um plano para sair do endividamento, né? Eles param de se endividar, eles colocam a vida financeira sob controle, né? O que eu chamo aqui de gerenciar a própria vida financeira. E começa a mudar a mentalidade, começa a parar de se endividar. Primeiro de tudo vem a mente, vem o teu pensamento, a tua programação mental sobre o dinheiro. Ele organiza as finanças, o que ele antes não enxergava, não via, ele começa a enxergar. Ele começa a criar o colchão de segurança, a segurança da sua vida financeira, né? Ele começa a criar colchão, ou melhor, a reserva de quitação. E é isso que começa a ser, enfim, a saída do endividamento desse servidor público. É exatamente aqui que ele alcança a paz financeira. Porque se antes ele não via saída e vivia no desespero, ele agora colocou tudo no lugar, certo? E está caminhando ali para uma vida financeira sem dívidas, né? Como eu falei, num determinado momento, dependendo do tamanho da dívida dele, ele não vai ter mais dívidas. Mas agora ele sabe que ele está saindo da dívida, ele vê a hora que ele vai sair da dívida. E antes não, antes ele só vivia ali naquele ciclo e não conseguia parar aquela roleta, né? Aquela roleta que não parava de girar o tempo todo. O Edson falou assim: conhecer o tamanho da dívida, planejar a meta, botar a mão na massa, tudo depende do nosso esforço, disciplina para enfrentar o descontrole e passar a ter controle e equilíbrio. É isso aí, Edson. Exatamente essa parada aí que tu falou. A aroma flutuante, reserva de quitação. É isso aí. Aí já é o último momento, né? Quando você começa ali a pá, só quitar a dívida. Menos uma. Hoje eu postei aqui nos stories, não sei quem acompanha os stories que eu posto, eu postei o que uma aluna minha mandou. Uma aluna que entrou no SOS no ano passado, e ela postou para mim, ó, eu acho que foi 3
De 4 consignados, esse ano ela quita 3 e vai ficar só com 1, né? Então ela já sabe, ela está com a vida financeira dela organizada. Ela tem paz financeira já desde os primeiros 2 meses que ela entrou no curso. Ela também, essa mesma aluna, ela está sempre muito ativa, comenta muito tudo que eu posto, as caixinhas, ela sempre responde. E ela respondeu agora, deve ter menos de um mês. Ela respondeu lá alguma coisa que eu perguntei e ela falou: Ana, botou lá, né? Estou viajando esse ano com a viagem paga, sem dívidas, e vou entrar 2022 sem dívida nenhuma, com reserva, com a minha reserva financeira formada. Em 2020, ela falou, ela até escreveu em 2019, que ela entrou devendo, se não me engano, 19 mil, 17 mil, não sei. Aí depois ela mandou, corrigiu para mim, mandou ali no direct. Não foi 2019, não, foi 2020. Ela tinha entrado 2020 devendo 19 mil, sei lá, uma quantia grande. E agora ela está com a vida financeira completamente organizada. Então, tudo isso é fruto de você sair do endividamento e viver em paz com as suas finanças a partir de tudo que a gente falou aqui nesse aulão, tá? Bom, gente, então eu vou encerrar a aula e beijo grande para você. Tchau, tchau.